E hoje temos aqui na Casa de Jesus o nosso irmão de ideal espírita, Eduardo Jonker, que é o vice-presidente de mediunidade da Federação Espírita Catarinense e também trabalhador do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade, Fé, Esperança e Caridade de Biguaçu. Ele falará para nós hoje sobre mediunidade. Que Jesus o abençoe. Boa noite, meus irmãos. Prefiro. Boa noite novamente. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja embalando os nossos corações, iluminando as nossas consciências e nos dando o discernimento necessário para o entendimento cada vez mais necessário das lições do Cristo. E é sobre as lições do Cristo que nos trouxe essa noite hoje. Vamos abordar o tema A Mediunidade com Jesus. Há muito tempo, desde o começo da humanidade, a mediunidade sempre existiu. Muito tempo antes de Kardec, lá nos primórdios, o primeiro registro que temos sobre mediunidade vem dos Vedas, o princípio da religião hindu, há mais de 20 mil anos. E nós vamos, escrito no Bhagavad Gita, e desde esse tempo, a mediunidade era entendida como uma capacidade de alguns de servirem de emissário dos deuses. Havia toda uma mitologia do que seria o médium. Muitas vezes chamado de feiticeiro, tinha outras denominações. No Antigo Egito, nós tínhamos as pitonisas. Na Grécia, nós tínhamos os oráculos. Nas tribos indígenas, nós tínhamos os xamãs. Eram homens sagrados, homens dedicados à religião, que muitas vezes tinham que levar uma vida diferenciada para trazer a mensagem dos deuses que eles entendiam. E esses eram emissários. Nós tivemos, com o advento da doutrina e a codificação da doutrina espírita, um entendimento diferenciado. Não mais um ser mítico, não mais um ser mitológico, mas um ser perfectível, imbuído com um atributo natural a todo ser humano. Quando Kardec questiona no livro dos médiuns que quem é médium, ele diz: toda pessoa que sente num grau qualquer a influenciação dos espíritos, ou seja, todos nós. E quando nós costumamos falar em médiuns, vem-nos à cabeça Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros grandes médiuns que trazem tarefas complexas dentro da revelação espírita. Aí a gente fica pensando, mas é só o Chico? É só o Divaldo? Ou a cada um de nós é dado a oportunidade do contributo com o Evangelho do Cristo, utilizando a ferramenta mais importante que nos é dada, a mediunidade. E nós vamos ver que a mediunidade ela tem sofrido uma variação desde o tempo do Kardec. Quem estuda o livro dos médiuns, a gente vai verificar que a mediunidade mais comum na época era tipológica, as de efeitos físicos, e as pneumográficas, que eram as escritas diretas. E a mediunidade vem se desdobrando, se refinando. Muitas vezes entendida há 40, 50 anos atrás, chamávamos de mediunidade de incorporação, porque tinha-se um conceito que o espírito entrava dentro do corpo da pessoa para se comunicar. Hoje nós já usamos o termo psicofonia, porque a gente sabe que a comunicação mediúnica se dá de perispírito a perispírito através de uma indução psíquica mental. Por isso a necessidade
do médium, do preparo mediúnico, para que ele possa estar mais capacitado para a tarefa. Uma outra conclusão que Kardec chega no livro dos médiuns é que a mediunidade simplesmente ela é amoral. Ela pode usar para qualquer conceito. O que difere o uso da mediunidade é quem faz dela o exercício. É no médium que está o bom ou mau uso da mediunidade. E Kardec ele coloca as reuniões mediúnicas em 3 classificações: as investigativas, aquelas de pesquisa, as simplesmente de curiosidade e as produtivas. Então nós tínhamos 3 determinações de trabalhos mediúnicos. E nós vamos vendo que naquele tempo de Kardec a investigação era necessária, havia muito conhecimento a ser produzido. Mas com o passar do tempo, na quase totalidade das casas, nós temos a mediunidade como um centro de auxílio a irmãos desencarnados e encarnados. Nós mesmos somos auxiliados a cada vez no trabalho. Mas a mediunidade não se restringe a 1h, 1h30 por dia, naquela dia de semana, para aqueles irmãos que estão no grupo mediúnico. Às vezes a gente pensa, eu sou médium naquela 1h, 1h30, mas nós somos médiums 24 horas por dia. Sofremos influenciações, somos chamados ao trabalho, e nós vamos ver na última trilogia do Divaldo Pereira Franco, Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária e Perturbação Espiritual, quantos irmãos são requisitados durante o sono ao trabalho. E não só espíritas, irmãos até de outras religiões, quando estão com capacidade de auxílio. E a gente veio verificando isso, a gente se pergunta, nos preparamos adequadamente para a tarefa? Será que antes de dormir eu fico pensando, eu posso ser requisitado hoje para auxílio no plano espiritual, para trabalhar no plano espiritual? Por isso, já no Evangelho, Santo Agostinho nos dá o recado da reflexão necessária dos nossos pensamentos, do preparo necessário para o nosso trabalho. E nós vamos vendo que a mediunidade com Jesus tem um caráter em prol da caridade, do amor de um para com o outro. Mas é uma caridade, como o apóstolo Paulo nos colocava, horizontal e não vertical. Vertical quando a gente dá alguma coisa a alguém, olhando para baixo, como se a pessoa estivesse num patamar abaixo do nosso. Horizontal quando olhamos o irmão como a nós mesmos. E esse é o espírito necessário para o trabalho, para a tarefa. Era comum há 40, 50 anos dentro das casas espíritas que a pessoa tivesse a manifestação, o fenômeno, e fosse convidada automaticamente para o trabalho mediúnico. Hoje, nós passamos pela necessidade do estudo, do entendimento do fenômeno. E a gente vai verificar a necessidade do médium ter um compromisso extremamente sério com algo chamado reforma moral. E a gente vai verificar na obra de Manuel Filomeno de Miranda a complexidade que é ser médium. A complexidade que é nós vencermos as nossas próprias imperfeições, que ainda são motivo das nossas quedas. Não é o outro, sou eu. Ainda a minha vaidade, o meu ego, todas as necessidades que nós vamos tendo para suprir. E aquele que vem com a mediunidade ostensiva, aquele irmão que vem com essa capacidade, que já se apresenta no perispírito, própria para poder exercer a mediunidade, vem com um propósito, vem com um trabalho a ser seguido, que nós podemos fazer ou não. Kardec, quando questiona os espíritos, ele um pouco inseguro quanto à obra de codificação que se apresentava à sua frente, ele diz,
Mas posso falhar? Pode. Caso você falhe, outro virá e completará o trabalho e você perderá a prova. Ou seja, nós somos convidados dia a dia ao trabalho redentor. E às vezes a mediunidade que mais utilizada hoje, que mais nos chega é a mediunidade por intuição. É aquele pensamento. E aí a gente entende a necessidade que está lá no Livro dos Espíritos quando diz: conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente não é capaz, se não somos capazes de analisar os próprios pensamentos e saber se os pensamentos são meus ou se não são, nos permitimos muitas vezes as influenciações negativas. A necessidade de estar naquelas 3 palavrinhas que Emmanuel fala para o Chico, que parece tão simples, e a gente vai verificando, se torna extremamente complexo e difícil, que é a disciplina, a disciplina, a disciplina, a educação dos sentimentos, a necessidade de entrarmos para dentro de nós, de refletirmos, de nos autoanalisarmos, de entendermos que somos engrenagem dentro de um sistema complexo do trabalho do Mestre Jesus, que vem trazendo para o plano. Então, cada um de nós que já nasce com essa percepção, nasce já com a simpatia e nos tornamos espíritas através de um chamamento, alguns pela dor, outros pelo amor, outros simplesmente, cada vez mais acontece, já nascem em berços espíritas, já com uma doutrina que não deixa meias verdades. E uma colega minha me falando esses dias, e ela me fez uma reflexão, ela disse: Eduardo, é muito difícil ser espírita, porque eu era católica, e eu simplesmente cumpria tudo que tinha os rituais, e eu achava que estava tudo bem. Na doutrina espírita não adianta eu só ouvir a palestra, não adianta vir só tomar o passe, a água fluidificada, eu tenho ainda que me reformar, eu tenho ainda que olhar para dentro de mim, eu tenho ainda que educar os meus sentimentos, é mais complexo. E nós vamos vendo o desafio que se desenrola à frente. Uma das obras mais importantes na área da mediunidade é o Voltei do irmão Jacob, do Frederico Figner, que traz uma reflexão extremamente interessante de um irmão que vivenciou durante mais de 30 anos o trabalho espírita, mais de 20 e poucos anos como médium e coordenador de grupos mediúnicos. E ele vai verificar que o que ele esperava é diferente do que ele encontra. Ele chegou a uma conclusão que ele já achou que já tinha feito tudo. Que, no mínimo, ele não precisaria mais reencarnar ou já estaria apto a mundos felizes. E ele se encontra após a reencarnação ainda com dificuldades. E ele faz toda uma trajetória e traz uma grande reflexão quando ele diz assim: não se crê quites com a justiça divina por fazer pequeninos gestos em favor da caridade. E nesse livro ele nos coloca que a palavra que nós espíritas mais comentamos após o desencarne é como eu podia ter feito um pouquinho mais, como eu podia ter feito um pouquinho melhor. Porque quando a gente está envolvido nessa situação do dia a dia, às vezes a gente não percebe as oportunidades que se desenrolam ao nosso caminho, as oportunidades que muitas vezes chegam em forma de desafios, de dificuldade, de empecilhos, que nos obrigam ao aprendizado, que nos obrigam a nos melhorarmos. E essa trajetória do trabalho, e a gente vai vendo que cada vez mais no trabalho do médium, a necessidade da integração de um ser coletivo, de um trabalho em equipe. Não existe mais o melhor ou o pior médium. O médium principal, o médium auxiliar. Somos todos irmãos imbuídos de um propósito: trabalharmos na senda do Cristo. E para que possamos desenvolver esse trabalho mediante a tarefa que o Cristo nos deixou, temos que obedecer 2 mandamentos.
Tão simples. Todo mundo sabe de cor. Há 2000 anos ele deixou. E ainda temos a dificuldade. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E como é difícil amar ao próximo. Como é difícil a entendermos o outro, principalmente se entendendo as simpatias e as antipatias, vendo que ainda temos tanto a trabalhar. E nós vamos desenvolvendo as percepções. Quanto mais imbuídos num sentimento de modificação, de melhoria, mais sintonizados vamos ficando com o plano espiritual. Melhor nos sentimos. Antigamente se achava que era prejudicial ou perigoso a mediunidade. Hoje nós vamos vendo que o uso correto da mediunidade só traz o bem. Só nos traz, propicia o entendimento de situações. Quando nós vemos um irmão, muitas vezes, chegar em situações tão aflitivas, e podemos, mesmo sendo perfectíveis, mesmo com todas as nossas falhas, auxiliar de alguma maneira, contribuir com o trabalho que está sendo desenvolvido pela espiritualidade. Porque se nós imaginarmos, e a casa hoje está cheia, nós pudéssemos olhar com os olhos espirituais, com os olhos da vidência, nós veríamos esse salão 10 vezes o tamanho, com um contingente enorme de espíritos indo e voltando no trabalho necessário. E nós vamos vendo que vários dos trabalhos que vão ser desenvolvidos nos trabalhos mediúnicos começam na plenária. Os irmãos trazidos, toda uma sequência, Sueli Caldas, no Dimensões Espirituais da Casa Espírita, vai nos explicando todo o processo do amparo espiritual que temos a capacidade. E quando nós começamos a refletir da necessidade de imaginarmos, de nos sintonizarmos na mediunidade com Jesus, nós vamos vendo que nós temos tanto a trabalhar, tanto a fazer. Na dúvida, como devemos nos comportar? Como o mestre nos comportava? Sem se achar mais, sem se achar menos. Ou ajudar indistintamente a todas as pessoas. Ter o compromisso com a doutrina, ter o compromisso com a tarefa, ter o compromisso com a vivência da doutrina espírita, com a vivência da mediunidade, entendendo esse processo de trabalho. E é muito interessante, a gente vai vendo na obra de André Luiz, o esforço de irmãos. E a gente vê, às vezes, Bezerra de Menezes, espíritos nobres, estando em locais de evangelhos no lar, centros muito humildes, que às vezes não temos a noção que irmãos possam estar sendo trazidos para o devido tratamento, para o amparo, todo esse mecanismo que é nos dado. Mas nós, quando abraçamos o mistério, quando abraçamos a situação da mediunidade, nós também recebemos esse amparo. Estamos sempre sintonizados, dependendo da nossa força de vontade, dependendo do esforço que nós colocamos nas nossas tarefas. Somos chamados. No livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala de um pequeno aparelho chamado psicoscópico, que serve para a auscultação da alma. Vamos imaginar se nós pegássemos um aparelhinho desse, tipo aqueles aparelhinhos que bota no banco, nas lojas, quando a gente sai, e deixasse na nossa casa, no nosso trabalho, na entrada do centro espírita. A pessoa chegando aqui, lotado, eu vou entrar lá e começa a disparar o sininho. Tu, 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 tu. Ou seja, como nós estamos? Porque nós ainda nos desequilibramos costumeiramente várias vezes ao dia. Às vezes num simples fechada de trânsito, às vezes simplesmente numa palavra difícil de um irmão. E se a gente começar a analisar a nossa vivência, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós seríamos muito mais complacentes com os nossos irmãos. Nós seríamos muito mais amorosos. Nós teríamos o entendimento necessário de ver que aquele irmão
que está naquela situação também é um espírito. E nós estávamos fazendo lá na 14ª URI, que abrange a região de São José e a Grande Florianópolis, um seminário sobre mediunidade. E uma pessoa levantou no plenário e disse: eu gostaria na minha casa espírita de ser tratada como um obsessor. Todo mundo parou todo mundo, porque a gente queria saber o porquê. Vocês já viram como é que eles falam com o obsessor? Meu irmão querido, perdoa, abraça, aquele carinho todo. E por que não temos, às vezes, esse carinho de um para com o outro? Já que somos todos jornadeiros de uma mesma estrada do Cristo, ombro a ombro, trabalhando para a melhoria de nós mesmos. Estamos nessa doutrina maravilhosa, que não tem meias-verdade. Nós não podemos dizer que não entendemos o conceito, porque o conceito é muito simples. Fazer o bem, se melhorar, estamos aqui não para sofrer, estamos aqui para aprender, estamos na labuta do aprendizado. E se temos o mister da mediunidade mais ostensiva, ou se não temos, quantos médiuns de sustentação tão importante ou até mais importante que os médiuns de comunicação que dão sustentáculo aos trabalhos. A cada um de nós, a cada momento, através da intuição, podemos ser ferramentas do plano espiritual. Aquele irmão que nos procura muitas vezes com problemas sérios, com desajustes, aquela palavra dada através da intuição recebida, mas também nos podemos ser ferramentas do baixo plano espiritual. Na medida que escolhermos as nossas companhias, nos nossos estados mentais de consciência. E nós vamos vendo no livro Perturbação Espiritual, do Divaldo Pereira Franco, a necessidade da reflexão, de entender que a doutrina espírita, mais que o conhecimento puramente, tem que pegar esse conhecimento e transformar em sabedoria. E como transformamos conhecimento em sabedoria? Quando introjetamos esse conhecimento dentro das nossas atitudes. Se nós estamos com a faculdade da mediunidade, mais uma razão para nos tornarmos mais humildes. Entendermos, se viemos com aquela capacidade, é porque nós, muitas vezes em outras encarnações, ficamos no débito. Estamos tendo a oportunidade do trabalho. Chico, certa vez, andava muito triste, estava adoentado, e Emmanuel disse para ele: Chico, é melhor, meu irmão, que tu reajas, porque já fizesses muito. Mas, se desencarnares agora, deixarás ainda muito de fazer. E nós? Será que a gente tem essa noção que cada um de nós é um projeto especial da espiritualidade, cada um de nós é um projeto único, que teve irmãos do plano espiritual que afiançaram o nosso retorno, que nos intuem, que nos auxiliam nessas tarefas? Que estamos aqui numa construção coletiva, no trabalho dirigido não pelo presidente da casa, não pelo diretor da casa, mas pelo Mestre Jesus, que é de trazer cristianizar o cristianismo primitivo novamente para dentro dos nossos corações. Que primeiro cristianizar a nós mesmos, na aceitação, na nossa melhoria. Podemos ter o fenômeno, ser médiuns e não aproveitar? Podemos. Manuel Filomeno de Miranda diz que nunca teve tantos irmãos que vieram com tudo para acertar e acabam falhando. Mas se a doutrina espírita não tem meias-verdade, por que falhamos? Por que é tão difícil? Porque no entendimento de nós introjetarmos que nós estamos aqui por um curto período, muito curto. Alguns podem achar que 50, 60, 70, 80, 90 anos é muito tempo. Mas a gente olha para trás, passa 10, passa 15. A gente diz que até os 18 anos levam 50 anos para chegar. Mas dos 18 ao 40 passa rapidinho, 5 anos já chegou.
E a nossa vida passa velozmente. As pessoas que estão ao nosso lado, as oportunidades que nos são dadas, nem sempre voltam. O Eduardo vai vir aqui, o Espírito, várias e várias e várias reencarnações, mas o Eduardo, filho da Gladys, nessa presente reencarnação, vai vir uma vez só. Se nós temos a oportunidade de acertar, a oportunidade de fazer um pouquinho melhor, por que não nos atirarmos nessa oportunidade que o Cristo nos deixa? E nós vamos verificando cada vez mais a dificuldade de vencermos as mazelas em nós. Não é os espíritos obsessores, não é as influenciações negativas que sabemos que existe, mas o que está dentro dos nossos corações. As nossas sombras, como a Joana de Ângeles fala na série psicológica, que ninguém alcança a luz sem confrontar as suas trevas, um entendimento da necessidade da melhoria, que podemos ser médios e mesmo assim não servir ao Cristo, desde que sigamos o ego, sigamos ainda a vaidade, e nós vamos tendo que sempre estar nos auto-vigiando, porque ainda somos perfectíveis. Uma regra básica que a gente utiliza, e isso está na psicologia junguiana, é a teoria do espelho. Se a gente quer analisar como estamos, comece a ver como a gente vê o outro. Se a gente vê o outro com vaidoso, arrogante, com várias situações, nós vamos ver que essas germes delas ainda estão dentro de nós. Porque quando melhorarmos realmente, nós vamos olhar o outro e não vamos ver mazelas. Nós vamos ver luz. Aí sim, estaremos cheios. E nós estamos passando um momento muito especial do nosso planeta. Uma migração de provas de expiação para mundos de regeneração. Um amanhecer de uma nova era, como Divaldo coloca, através de Manuel Filomeno de Miranda, mas é um amanhecer que não amanheceu ainda. Vamos imaginar se a gente encontrar alguém na rua, à 00:01, já é amanhã, já é outro dia, mas nós vamos dar boa noite. Então aquele período ainda, que ainda está escurecido até que amanhã realmente apareça, esse é o momento que nós vivemos, um momento conturbado ainda, de desencontros, com várias situações, tanto política quanto econômicas, sociais, ainda em turbulência de uma melhoria necessária, mas a melhoria do plano se dará na medida que nós melhorarmos. Não vão tirar nós tudo daqui e vão trazer espíritos todos evoluídos. Nós é que vamos ter que fazer a nossa parte. Nós somos chamados para o trabalho. E nós vamos vendo nas casas espíritas, nos trabalhos mediúnicos, a necessidade cada vez maior do auxílio. Mas cada vez mais irmãos adentram as casas espíritas, procurando algo, algum chamamento, algo parece que nos leva à busca. E como estamos nos preparando? Nas nossas famílias, no nosso trabalho, como cidadãos, porque estamos sendo influenciados, mas influenciados por quem? Porque Kardec, quando pergunta se os espíritos influenciam nas nossas vidas, a resposta que ele obtém é muito mais do que você imagina. Eu diria até que eles vos dirigem. Mas quem nos dirige? Quantas vezes nos permitimos ser dirigidos pela baixa espiritualidade? Quando não vigiamos, quando não oramos, quando não refletimos. E nós vamos vendo a necessidade cada vez mais necessária do estudo, do conhecimento, da modificação, da mudança. E todos nós somos convidados a essa melhoria. O Cristo está junto de nós. Nas suas palavras, quando ele diz: se 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Mas a nossa fé ainda é vacilante.
A nossa fé é ainda menor do que um grão de mostarda. A nossa fé ainda nos impede que nós tiramos a montanha de dentro de nós. Porque podemos evoluir, e nós sabemos que evoluímos passinho a passinho, cada um de acordo com o esforço que faz. A mediunidade em si não nos traz nem méritos nem deméritos. Mas o uso que nós façamos dela, o uso do nosso livre-arbítrio, nos pode evitar séculos de dores. Ou nos complicar. Temos que fazer escolhas, e fizemos ela costumeiramente, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, desde que levantamos. Como nos preparamos? Como levantamos, olhamos o dia e dizemos, puxa, mais um dia que eu tenho que trabalhar, ou mais uma oportunidade que o Pai me dá como ser encarnado para mais um dia sobre a terra. Aquele filho difícil, aquele marido, a esposa, a dificuldade, entendimento. E a gente for analisar a vida dos grandes médiuns, como Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, foram feitas de dificuldades. Quem não lembra das orientações de Emmanuel para o Chico, muitas vezes cobrando a necessidade de melhoria. E certa vez, Chico teve um problema com a sua irmã, porque ela, preocupada que tinha um cachorrinho que dava muito problema para o Chico, que vivia doente, ela resolve ter uma brilhante ideia. Ela resolve dar veneno para o cachorro, porque aí o cachorro não daria trabalho ao Chico. E o Chico ficou muito triste com aquela situação, e se magoou, porque era humano. A gente tem que entender que todos nós somos humanos, somos perfectíveis. E um dia Emmanuel chega para ele e disse, Chico, você tem que tirar isso dentro de você, Chico. Mas eu estou chateado, eu sei que você está chateado. Mas esse sentimento está impedindo que possamos trabalhar junto a você. E o Chico pergunta para Emmanuel, o que eu faço? Você, além de desculpar, você ainda vai dar um presente. Espera aí, tudo bem, perdoar, mas ainda tem que dar um presente? Tem que dar um presente. E ele vai dar uma máquina de costura. Eu não fico imaginando quem que gostaria de receber uma máquina de costura hoje, gente. Mas naquela época parecia ser um presente muito bom, né? E ele dá esse presente, era um presente caro, para sua irmã. Ou seja, ele vence aquela mágoa. E quantas vezes nós ficamos magoados? Ou não há melindre? É tudo bobagem de Divaldo, não existe melindre. Nós não nos magoamos, nós não nos irritamos, nós perdoamos. E muitas vezes esses sentimentos que são aproveitados pelas entidades inferiores para abrir brechas dentro do nosso psiquismo. Porque toda a obsessão começa pelo pensamento. A gente fala que controlar a língua, às vezes é difícil. Quantas vezes deve se perguntado, ai meu Deus, por que eu não fiquei com a boca fechada? E às vezes a gente pensa e já falou. Pronto. Já arrumou uma situação que a gente podia ter ficado com a boca fechada. Agora vocês tentem dominar e controlar o pensamento. E disciplinar o pensamento que já foi lá no outro lado do universo e voltou. E daí? A necessidade dessa disciplina. Porque quando nós conseguirmos colocar aquelas 3 palavrinhas que parecia tão fácil para o Chico, nós vamos ver quanto é difícil. Porque Cristo nos disse, quem quiser seguir, pegue sua cruz e me siga. Em nenhum momento ele fala, você não vai ter mais dificuldade, a sua vida será maravilhosa, não terá mais nenhuma dificuldade nenhuma, virá no mar de rosas. Vocês já tentaram passar o mar de rosa? É cheio de espinho. A gente esquece que a rosa é bonita, mas tem os seus espinhos. E esses espinhos nada mais são que oportunidades de aprendizado que a vida nos apresenta. E a mediunidade exige disciplina muito grande. Exige um comprometimento com a tarefa. Um controle do médium.
Desde aquela influenciaçãozinha que está vindo lá na frente. E quando nós formos nos dar conta da necessidade, do autocontrole que é necessário, de nós olharmos para dentro de nós, não no outro, se o outro faz ou não faz, mas como estão as minhas atitudes. Eu assumi um compromisso, estou cumprindo. Se eu desencarnar hoje e ver o filme da minha vida, porque diz que a gente vê um filme da nossa vida, mas não somos nós o editor, muito menos o roteirista, que escolhemos quais as imagens que nós queremos passar. Será que nós vamos sair mais felizes ou ainda sairemos um pouco envergonhados das nossas atitudes? E nós vamos vendo em inúmeras obras, principalmente nas 13 obras de André Luiz e em toda a obra de Manuel Filomeno, o esforço necessário para a melhoria. Que nós sozinhos, apenas nós, somos frágeis. Mas juntos, como dizia Bezerra de Menezes, somos fortes. E se nós estivermos utilizando aqueles 2 conselhos do Cristo, do orar e vigiar, ficamos mais fortes ainda. Mas às vezes a gente não ora e muito menos vigia. Quando ora, faz aquela oração rapidinha de 10 segundos para terminar. Pronto, já cumpri pro forma. E a gente vai verificando a intenção, a necessidade de nós seguirmos com o Pai, de nós sermos convidados ao auxílio. Claro, e entendemos que nenhum de nós, se for pelos próprios méritos, ainda está pronto. Mas são psicoterapias de trabalho, o trabalho redentor que nos possibilita corrigir em nós ainda mazelas necessárias. Quando nós vemos a necessidade da instrução, hoje, mais do que nunca, a necessidade de entendimento do que ocorre. E nós vemos uma humanidade ainda que evoluiu tecnologicamente, mas ainda está perdida. Vários irmãos ainda com síndromes de transtornos mentais, transtornos obsessivos, de depressões graçando. Encontramos irmãos no plano espiritual confusos. Encontramos irmãos que diziam, mas eu nunca parei para pensar do que tinha depois da morte, eu achei que não tinha nada e agora me vejo nessa situação. E cada vez mais, semelhante a um hospital, a um pronto-socorro, é requisitado o concurso. E olha, concurso público de 1 por 1. A gente pode se ingressar, porque o Cristo está nos estendendo a mão para que ingressemos no trabalho redentor. Mas ele diz, pegue sua cruz e me siga. Não quer dizer que os nossos problemas vão acabar. Mas nós temos a oportunidade de fazer um pouquinho mais. De vivenciar. E nós vamos ver, como o apóstolo Paulo nos falava, que estamos cercados por umas nuvens de testemunhas. Nós somos um livro aberto. Nós usamos, no uso da sociedade, as personas, as máscaras. Eu tenho um jeito de ser em casa, outro no trabalho, outro em algum local que eu não tenha muito ambientação. Mas na espiritualidade não. Eles nos veem como nós somos. No livro Libertação mostra bem isso. E como estamos? Estamos refletindo luz? Depende de cada um de nós responder essa pergunta. Kardec, quando coloca que conhece-se um verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências, ele não fala em nenhum momento de um espírito pronto, de um espírito evoluído, mas aquele que luta para domar em si as más inclinações, e no mediunato mais ainda. Não nos envaidecermos, somos ferramenta, estamos trabalhando, fazendo 0,01%, quando a espiritualidade faz os outros 99,99%. Extremamente organizados, se nós assumimos um compromisso na tarefa com Cristo, vamos cumpri-lo. Vamos atentar para a responsabilidade que Emmanuel tanto nos cobra.
a oportunidade do trabalho redentor, cabe a nós, como diz Clarencio, fazer da nossa vida o céu ou o inferno. E Humberto de Campos nos coloca que podíamos estar no céu e nos sentir no inferno. Estar do inferno e fazermos de lá um céu. É nos dado a oportunidade de mudar a nossa vida, de mudar o nosso destino, de integrar essa psicosfera necessária da melhoria do planeta. Quando admitirmos e aceitarmos o Cristo dentro dos nossos corações, não só nos nossos lábios, porque palavras são fáceis. Cristo já dizia, quando ele falava dos sepulcros caiados, nós somos convidados realmente a aceitar o Evangelho dentro dos nossos corações, a vivenciar a mediunidade com o Cristo de dentro, no olhar para o outro, entender que estamos, muitas vezes, filtrando, recebendo a comunicação entre dois mundos. Aquele irmão que passa pelaquela situação necessária, estamos ajudando de alguma forma. Mas isso não nos faz diferente. Temos as mais até responsabilidades. E a gente fala que na casa espírita não tem nenhum trabalho mais edificante que o outro. E me lembro uma vez, o seu Givaldo Tavares, que foi ex-presidente da federação, ele contando na casa onde ele trabalhava, que era o Centro Espírita Amor e Humildade dos Apóstolos, e ele falava que ele tinha 300 médiuns, que ele tinha quase 50 palestrantes, mas tinha uma tarefa que ele tinha muita dificuldade. Lá tinha uma salinha do passe, e tinha uma pessoa que ficava abrindo e fechando a salinha. Ele dizia que para aquela tarefa era o mais difícil de conseguir voluntários, porque para todas as outras tinha. Não há tarefa maior ou tarefa menor. Somos convidados a dar o nosso contributo na seara do Cristo. Se temos a mediunidade ostensiva, vamos trabalhar com afinco. Se temos a mediunidade de sustentação, vamos fortalecer essas correntes. Se ainda somos meros estudantes, ainda não trabalhamos com a mediunidade, vamos ser canais de luz dentro das nossas famílias, através do pensamento, da oração, da irradiação. Vamos irradiar tanta luz quanto possível para o nosso planeta, para a nossa vida, para a nossa família. Aí sim, um dia, passado milhares e milhares de reencarnação, encontraremos o Cristo já bem mais evoluídos. É nos dada a oportunidade, meus irmãos, de trabalharmos ao lado do Pai, ao lado do nosso irmão maior, que nos convida a todos para participar. Quando a gente fala das duas estradas, a estrada estreita e a estrada larga, a gente vai ver que os chamados são muito. As dificuldades são aquelas impostas por nossas ainda dificuldades interiores. Mas, se tivermos fé, se tivermos obstinação de vencer, estaremos trabalhando com o Mestre Jesus na seara do Pai. É 45 minutos, né? Somos muitos chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Antes eu pensava que era muito difícil, a seleção era muito difícil, concurso público era complicado, mas não. Nós que desistimos, nós que ainda não estamos desejosos de deixar tantas situações ainda, tantas mazelas para trás, para nos agarrarmos a esse trabalho redentor. Mediunidade com Cristo é exercer a caridade, é exercer o amor na sua maior grandeza, começando por nós mesmos, começando pelo entendimento do outro. Aí sim,
nós auxiliaremos com pequeninos fachos de luz a iluminar um pouco mais esse plano. Muito obrigado, meus irmãos. Nós que agradecemos a você, Eduardo, pela explanação e pelos ensinamentos desta noite.